Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. O título dessa mensagem é Vem, Vem. E nós vamos ler estes 11 versículos que estão no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu queria ler só o versículo 21, só para contextualizar você, para você entender o que estava acontecendo. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A Bíblia falava aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. E continua o texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. A situação era a seguinte: no capítulo 14, um pouco antes, fala da informação que Jesus recebeu um pouco antes de ministrar a palavra. Ele havia recebido a notícia que o seu primo João Batista havia sido decapitado a mando de Herodes. Jesus, ao receber aquela informação, a Bíblia diz, ele entra num barco e ele quer ficar sozinho para orar. E ele vai para um lugar que a Bíblia chama de deserto. Ele estava num lugar onde não tinha mais nenhum barco, ele estava sozinho. Depois do seu tempo de oração, ele volta e atraca, e quando ele chega ali, a informação já havia corrido nas vizinhanças que Jesus estava por ali, e as multidões vêm para conhecer Jesus e receber as manifestações gloriosas através da vida de Jesus. Quando ele desce da terra, ele vê a multidão, a Bíblia diz que ele se compadece deles e começa a curar e a ministrar sobre a vida deles. Em determinado tempo, já eram muitas pessoas, a Bíblia fala que mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, começaram a sentir fome. Surge então um dos maiores milagres no ministério de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos são alimentados e Jesus então força os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado. Ele então sobe para o monte e ele começa a orar. Os judeus eles dividiam a noite em 3 períodos de 4 horas. Os romanos dividiam a noite em 4 períodos de 3 horas. E no 4º período, a Bíblia fala, Jesus desce do monte e ele começa a andar por sobre as águas. Eu já estive algumas vezes em Israel e é sempre maravilhoso poder navegar sobre as águas do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem, onde Jesus estava, para onde os discípulos estavam indo, 23 quilômetros de extensão e 14 quilômetros de largura. A altura em que o barco estava, a Bíblia fala que já estava no meio do mar. É possível que de onde Jesus estava para onde o barco estava sendo açoitado pelas ondas e os ventos, devia dar uns 12 quilômetros. A Bíblia falou que Jesus andou sobre as águas. Ele caminhou por cima das águas.
Mas eu acredito tanto na Bíblia que se a Bíblia dissesse que ele andou sob as águas, eu acreditaria da mesma forma. Porque o meu Jesus, ele é Deus. Ele domina tudo aquilo que ele criou. E a criação está ao seu serviço. Nós ouvimos tanto esse texto, ouvimos tanto isso, que muitas vezes se passa batido, mas um homem andou cerca de 12 quilômetros por cima das águas. Ele andou. Eu nunca andei por cima das águas, eu não sei você, mas fisicamente falando é impossível. Quando você toca na água, ela se dissolve, ela não consegue endurecer e naquele tempo não era inverno e o lago nunca ficou congelado, é muito grande, tem 43 metros de profundidade. Jesus andou por sobre as águas em meio a uma tempestade. E eu não sei se você percebeu isso, mas Jesus, ele compeliu os discípulos a entrar no barco e ir em direção ao outro lado. E eu tenho convicção que Jesus sabia que aquela tempestade aconteceria. E algumas tempestades são inevitáveis, principalmente quando Jesus nos direciona para ela. E talvez você diga, pastor, mas por que Jesus ordenaria que os seus discípulos fossem para o meio de uma tempestade? Porque o nome dele seria glorificado. E nós temos que ter essa percepção que em muitas tempestades que nós vivemos, essa tempestade que a Bíblia fala era uma tempestade física, meteorológica, mas é possível que em outras áreas de nossas vidas e de uma outra forma nós vivamos algumas tempestades. E eu quero dizer para você, presença de tempestade não significa ausência de Deus. Deus se faz presente conosco em meio à tempestade. Nós precisamos entender algo sobre Deus e sobre tempestades. Deus é. As tempestades estão. As tempestades são passageiras, mas o nosso Deus, ele é eterno. A presença de Deus em nossas vidas permanecerá apesar das tempestades. Uma outra palavra para tempestade é temporal. E é isso que as tempestades são. São temporais. Mas o nosso Deus é um Deus atemporal. Deus vive fora do nosso tempo. E Deus controla o tempo, a história e tudo o que acontece dentro do tempo não foge do controle do nosso Deus. Nestes dias, algumas perguntas têm surgido de muitas pessoas. Como, por exemplo, onde Deus estava quando isso aconteceu? É preciso entender que as situações, catástrofes, etc., que acontecem neste mundo, resultado do pecado, não é culpa de Deus. Deus não é culpado pelo pecado. A Bíblia é clara em demonstrar que o homem escolheu pecar. E Deus não pode ser culpado por pecado. Não significa que o mundo ele está acabado, porque muitas pessoas fazem a seguinte pergunta depois de perguntar onde está Deus, é perguntar onde está a igreja. A igreja permanece no lugar onde Cristo a estabeleceu, gloriosa, poderosa. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: imagine um mundo sem a igreja de Cristo. Absolutamente, sem dúvida, o mundo estaria muito, muito, muito pior do que ele é. A Bíblia fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quando o pecado aconteceu, toda a natureza, toda a criação foi afetada pelo pecado. Tão grande foi isso, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio e Ele é quem tira o pecado do mundo. E todo aquele que proclamar que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor, livra-se do pecado e Jesus Cristo torna-se então Senhor da sua vida. Nós temos a oportunidade de mudar o curso da história das nossas vidas. A previsão do tempo hoje nos mostra aquilo que acontecerá no futuro. Quantos graus está fazendo agora? Vamos olhar aqui. Eu espero que esteja fazendo menos de 10. Não, 19 graus. Está quente. Para o curitibano já está quente, eles já estão de camiseta regata e bermuda.
mas a gente está aqui nesse frio de casaco. São 19 graus. E amanhã a previsão é de 31 graus a máxima e 18 a mínima. E fala aqui no meu celular, fala a previsão até terça-feira que vem. Então, existe a previsão do tempo hoje. Nos ajuda a prever aquilo que está por vir. Mas existem tempestades que vêm de Deus. E nós não temos como prever. Existem tempestades que Deus nos coloca para que a manifestação da sua glória aconteça em nossas vidas. E eu entendo que muitas vezes não é fácil entender isso. Mas entenda algo. Tudo o que acontecer na sua vida, glorifique o nome de Deus. Tudo o que acontecer na sua vida, glorifique o nome de Deus. Pastor, mas a grande venda quem fez fui eu. Mas quem abriu a porta foi Deus. Senhor, olha, mas eu tive uma grande cura na minha vida porque eu usei o medicamento certo. Mas Deus usou aquele medicamento para curar a sua vida. Nós temos que ver Deus em tudo aquilo que acontece em nossa vida. Pastor, mas algo de ruim aconteceu em nossa vida. Deus pode usar essa situação para que o nome dele seja glorificado e que você seja completamente transformado. Porque nós vemos as situações ruins no hoje. Deus vê uma situação que aparentemente é ruim no futuro. E aquilo pode mudar a nossa vida completamente para que o nome dele seja glorificado. Então, eu acredito que há momentos em que situações tempestuosas acontecem em nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. E o último versículo do que lemos é que no final da tempestade, aqueles homens dentro do barco, assustados, glorificaram a Jesus, dizendo: Tu és o Filho de Deus. É possível que pensemos que Jesus ele chegou atrasado. Já era a 4ª vigília da noite. Era entre 3 e 6 horas da manhã. Há alguns lugares em que às 4 horas da manhã o sol já começa a raiar. Aqueles homens passaram a madrugada inteira lutando contra aquela tempestade. E Jesus não aparecia. E é possível que alguns deles devem ter falado: puxa vida, mas como que Jesus nos manda para uma tempestade? Por que a gente não ficou lá com ele orando no monte? Por que ele nos mandou para o meio do mar? E aqueles homens estavam aterrorizados. Eu não sei se você já passou por uma experiência como essa. Mas uma vez eu fui pescar e quase que o mar pesca a gente, ou o Rio Paraná. Não sei se o pastor Clodoilson estava com a gente. Estava nesse dia, lembra, pastor? Ele estava num barco, eu estava no outro e quase estivemos juntos no céu. Mas nós estávamos pescando e o barqueiro falou assim: olha, vamos para a margem porque o tempo está fechando. Depois que ele falou isso, o tempo fechou imediatamente e começou a chover. Falei, acho que ele falou atrasado, o tempo vai fechar. E aí nós começamos a ir para a margem. E recolhe isca, tira os lambarizinhos da água, recolhe tudo, está chovendo. Nós fomos enfrentando as ondas, porque o rio começou a ficar revolto. Chegamos à margem, e todos os barcos meio que chegaram na mesma hora, e as ondas começaram a açoitar o nosso barco. E alguém desceu rápido do barco, eu desci do outro, e amarramos, tinha uma corda, amarramos o barco num gravetinho que tinha lá. Falei, não vai aguentar. Eu comecei a orar: Jesus, eu não estou pronto ainda não. Naquele momento eu pensei, eu sei nadar. Mas eu pensei, não, mas eu sei nadar quando está normal, não no meio de uma tempestade. E começou a vir um monte de sujeira e acumular, e aquele vento, a gente pegou uma lona e nos cobrimos, não adiantou nada, porque parece que não estava chovendo debaixo da lona, e aquele vento, e aquela agonia. E aí a gente começou a filmar. Que óbvio, tudo a gente filma hoje em dia, né? Se é tragédia, vamos filmar também. Nossa última filmagem, a gente ama a família, todo mundo. É brincadeira. E nós começamos a ficar impressionados com a força do vento e com a força das águas. Mas nós já estávamos ancorados. O barco, a metade do barco estava para cima da terra. Estávamos ali seguros. Mas eu fico pensando, aqueles homens estavam no meio do nada. No meio do nada. E, obviamente, naquele tempo não tinha barco a motor. O barco que mais tinha naquela época eram barcos a remo. E é possível que aqueles homens estavam lutando o tempo inteiro
com os remos, com as águas, com o vento, com a chuva. É possível que Judas deve ter falado, viu o que ele fez com a gente? Olha para onde ele mandou a gente. Estamos aqui no meio do nada. É possível que outros começaram a orar. E Jesus sabia que ainda não tinha chegado o tempo dele, ele estava orando. Mas no quarto período, no último período da vigília da noite, Jesus desce e começa a andar por cima do mar. E aqueles homens estavam ali atônitos. E Jesus chega no momento em que a palavra se cumpre mais uma vez através da vida dele. Porque no Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no raiar do dia, quando os primeiros raios começam a surgir, Jesus aparece e salva aqueles homens. E o nome dele é glorificado. Eu quero dizer para você algo. É possível que você pense que Jesus está demorando, que Jesus está atrasado. Mas Jesus vai chegar no momento certo para que o nome dele seja glorificado, que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Então, não, Deus não está demorando, Deus não se atrasa. O tempo de ação de Jesus é o tempo necessário para que aprendamos. E eu não sei aquilo que você precisa aprender, eu não sei aquilo que você está desenvolvendo dentro da sua fé, mas aquilo que Jesus espera é que a sua fé seja desenvolvida nele, que a sua fé seja acrescida nele, e que o nome dele seja glorificado na sua vida, mesmo que através de uma tempestade. Eu acho que 3 coisas podem acontecer quando Jesus surge numa tempestade. Primeiro, te livrar do medo e te livrar da tempestade. Porque aqueles homens, eles estavam atônitos, eles estavam amedrontados, eles estavam pensando, puxa, a qualquer momento esse barco pode virar e nós podemos morrer. Naquele tempo não tinham colete salva-vidas como nós temos hoje. Eles teriam que nadar até a praia. E como eu disse, o lago ele tem 23 por 14. Eles estavam no meio. Então eles estavam muito longe. Eu não sei se você nada, mas nadar quilômetros é algo muito cansativo. Nadar metros é algo cansativo. Nadar quilômetros é algo exaustivo para as pessoas que não têm costume de nadar. Por mais que alguns daqueles fossem pescadores, nadar tantos quilômetros seria muito complicado. Uma outra coisa que eu acredito que Jesus pode fazer no meio de uma tempestade é esticar a nossa fé. Porque nós temos a nossa esperança nele, e nós temos a fé de que a qualquer momento aquela tempestade ela pode mudar e o céu se abrir e tudo mudar para que o nome dele seja glorificado. Uma terceira coisa, com certeza Jesus aparecerá no meio da tempestade para que o nome dele seja glorificado. Pedro, então, estava naquele momento com os discípulos, tudo escuro, o vento forte batendo, a chuva caindo, todos encharcados, o barulho das ondas batendo no casco daquele barco de madeira. Aquilo deveria ranger, e eles tentando se equilibrar com os remos, quando de repente eles veem algo. Um relâmpago aparece, e aparece um vulto. Eles falam, vocês viram aquilo? E de repente eles veem como que um homem. E eles ficam assustados e gritam, é um fantasma! E Jesus Cristo fala, tenha um bom ânimo. Sou eu. Eles já tinham escutado aquela voz era muito familiar. Mas eu queria que você se colocasse um pouco no lugar daqueles homens naquele barco. Eles estavam extremamente assustados. Era uma noite muito fria. E eles veem alguém andando sobre as águas. E Pedro faz essa pergunta: se és tu, manda ir ter contigo. Naquele momento, Pedro cria uma coragem de ser igual ao seu Senhor. Jesus já deveria ter andado cerca de 12 quilômetros.
Pedro então andaria alguns metros para estar com Jesus. Veja, aqueles homens, há poucas horas atrás, tinham vivido algo sobrenatural. Eles tinham visto mais de 5.000 pessoas sendo alimentadas numa multiplicação de poucos peixes e pães. E eles podiam estar se perguntando, mas por que está acontecendo isso agora? Acabamos de viver um grande milagre. Mas a forma de Deus nos treinar não é uma forma cartesiana, não é uma linha reta em que, olha, tem um desafio hoje, o próximo vai vir só daqui a algum tempo. Não é porque um milagre aconteceu hoje que uma tempestade não possa acontecer hoje. Mas se uma tempestade está acontecendo hoje, é uma oportunidade para que a mão de Deus surja diante de nós. É possível que essas perguntas tenham surgido. E tem gente que passa tanto tempo no meio das tempestades, que quando o socorro aparece, a pessoa não acredita e se assusta. Como Pedro, como os discípulos. É um fantasma. Mas eles não sabiam que ali estava vindo o socorro deles. E muitos de nós criamos um socorro hollywoodiano. Nós estamos aqui no meio dessa tempestade, então é possível que virá um helicóptero e aqueles homens descerão nas cordas, vão colocar coletes em nós e nós vamos ser resgatados de uma forma muito incrível. Vai vir um barco maior ainda e eles lançarão outro bote e nos levarão de cima e nos colocarão cobertas quentes e nos darão uma xícara com chocolate quente e nós seremos salvos dessa tempestade. A questão é que nenhum de nós consegue imaginar aquilo que Deus imagina que vai nos salvar. Eles jamais imaginariam que Jesus viria caminhando por sobre as águas para salvá-los. Talvez você esteja imaginando a forma como você deva ser salvo. Mas a forma que Deus estabeleceu para que você seja salvo é que o nome dele seja glorificado. Porque o nome de Deus deve ser glorificado constantemente em nossas vidas. E assim foi. E assim foi. Tem pessoas que querem criar a forma de serem salvas, mas Deus já estabeleceu a forma de você ser salvo. E a primeira forma de sermos salvos se chama Jesus Cristo. Ele nos salva de todo o mal. Ele nos salva das intempéries do dia a dia. Ele nos salva de acidentes que nem percebemos. Mas como neste dia eles perceberam e viram que Jesus Cristo apareceu a eles no meio de uma tempestade. A única vez que a Bíblia fala de alguém que possivelmente andou por sobre as águas ou que tem o domínio das águas é em Jó no capítulo 9, versículos 5 a 10, o versículo 7 fala assim: o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. E depois ele fala o que faz a Ursa, o Órion, e os 7 estrelas e as recâmaras do sul. Ele está falando das constelações. Como o nosso Senhor domina sobre tudo. Pedro então se encontra numa situação em que alguns de nós poderíamos recuar. Tinham 12 discípulos, apenas um se ofereceu para andar por sobre as águas. Segundo os Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz que nós andamos por fé e não por vista. Acontece então um dos momentos mais marcantes que nós temos na história da Bíblia. Um homem comum anda por sobre as águas. Pedro interpela Jesus e diz: se és tu, que eu vá também e ande sobre as águas. E Jesus disse: vem. E eu sinto que Jesus nos diz isso nessa manhã. Vem caminhar comigo. Desce disso que você pensa que é uma segurança, que é este barquinho, e vem. Pedro, então, naquele momento, impetuoso, como nós sempre percebemos isso nele, desce do barco, pisa sobre as águas.
E eu não sei você, mas eu fico imaginando aquela sensação de pisar sobre as águas. A tempestade não tinha parado. Os ventos não tinham parado. Aquilo açoitava Pedro, mas ele estava com os olhos fixos em Jesus. E ele vai andando em direção a Jesus. Ele vai andando em direção a Jesus. E a Bíblia fala que, dá a entender que quando ele chega perto de Jesus, ele sente medo. Ele sente medo. E naquele momento, Pedro começa a afundar. E ele grita: Senhor, salva-me! Salva-me! E Jesus estava tão perto de Pedro que a Bíblia diz que Jesus esticou então a mão e levantou Pedro. Imediatamente Jesus dá uma bronca em Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E talvez você diga: puxa, mas talvez eu não tivesse nem coragem de descer do barco. Para mim, a fé de Pedro foi muito grande. Mas a expectativa que Jesus tinha em Pedro era muito grande. A expectativa que Jesus tinha em Pedro é que ele continuaria o ministério que Cristo começou, assim como os outros discípulos. E para você entender, o que Jesus estava fazendo com Pedro era apenas um treinamento daquilo que seria muito maior realizado através da vida dele. Então Jesus pensa: se você não consegue andar comigo por sobre as águas, o que vai acontecer com você quando você tiver que caminhar sem mim aqui na terra? É preciso uma fé muito grande para caminharmos sem Jesus Cristo. Mas Jesus fala uma palavra que determina tudo naquele dia. Ele fala: vem. E a minha imaginação do sobrenatural, eu vejo um vem enorme por sobre as águas. Vem. E Pedro pisa naquele vem. E ele vai caminhando sobre a palavra de Jesus. Ele caminha sobre aquilo que Jesus traçou sobre o caminho das águas. Nós não caminhamos de uma forma comum, nós caminhamos sobre a palavra de Jesus. Nós devemos caminhar sobre a palavra, porque se nós caminharmos na percepção do que está acontecendo ao nosso redor, nós nunca sairemos do lugar. Naqueles poucos instantes, Pedro então tem um momento em que a sua fé é abalada. Mas ele está tão perto de Jesus que Jesus não o deixa afundar. E se em algum momento a sua fé vacilar, que seja perto de Jesus, para que Jesus possa levantá-lo imediatamente. Porque é melhor uma bronca de Jesus, homem de pequena fé, do que estarmos afundados no lamaçal do pecado. É melhor nós afundarmos as águas na frente de Jesus Cristo do que afundarmos em qualquer outra coisa que não esteja com Jesus Cristo. Jesus então pega Pedro, levanta-o e eles caminham de volta para o barco. Muitos de nós já vimos em outros momentos que as tempestades são acalmadas primeiro. Mas o que Jesus estava querendo acalmar naquele momento não era a tempestade meteorológica, era a tempestade de fé que estava acontecendo dentro daqueles homens. Em muitos momentos, Jesus vai acalmar a tempestade dentro de você, para que depois a tempestade seja acalmada fora de você. E para que o nome dele seja glorificado, para que você reconheça que foi ele quem fez aquele milagre acontecer. Eles voltam então para o barco, e eles o reconhecem e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus não veio salvar barcos. Jesus veio salvar vidas. Desculpa eu falar isso, mas a prioridade de Jesus não é o seu negócio, a prioridade de Jesus é você. Jesus quer salvar você. Jesus quer que a sua fé seja ampliada. Jesus quer que a sua fé seja trabalhada. Através disso, tudo aquilo que você pôr a mão será consertado para que o nome dele seja glorificado. Jesus não veio salvar aquilo que você pensa que é uma segurança. Aquele barco, àquela altura, já não era mais uma segurança. A qualquer momento aquele barco poderia virar. A qualquer momento eles poderiam ser mais uma estatística de um barquinho que virou e aquelas pessoas não conseguiram se salvar. Mas Jesus vem caminhando por sobre as águas
e salva aqueles homens. Jesus está vindo em sua direção. Jesus está vindo em nossa direção nos salvar. Mas eu queria que, para finalizar, você entendesse o movimento das palavras de Jesus. Como Jesus, ele trabalha. No Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O nosso Deus é um Deus que também está nos nossos momentos difíceis. Ele se faz presente nos dias de alegria e no dia de angústia ele também se faz presente. Vem, Pedro. Vem. Foi aquilo que foi estabelecido e que Pedro começou a caminhar por cima. Mas Jesus primeiro disse vem para Pedro, para depois dizer vai, Pedro. Primeiro Jesus vai te fazer um convite para depois te enviar. Jesus não envia ninguém que ele não convide antes. É por isso que a primeira coisa que Jesus fala para nós é vem. Vem para o meu reino, vem para os meus braços, vem ser curado, vem ser transformado, vem sair dessa situação que você está, porque depois eu vou te mandar, vai por todo o mundo, anuncia as boas novas do Evangelho, anuncia as grandezas do Senhor, antes de dizer para os discípulos no final do ministério, ide, Jesus Cristo disse vem. É um convite que está sendo estabelecido hoje. Antes de enviar, Jesus chama. Antes de dizer ide, Jesus diz vem. Antes de nos ordenar para ir pelo mundo, Jesus nos convida a sair do que parece um barco seguro e vir ao seu encontro e viver o sobrenatural. A vida com Cristo é uma vida sobrenatural. A vida com o nosso Senhor é uma vida sobrenatural. A vida com Deus é uma vida sobrenatural. De situações que acontecem, mas você não sabe explicar como aconteceu. Como essa. Nós conseguimos ler, dizer, pregar sobre Jesus andou por sobre as águas, mas não conseguimos explicar como Jesus andou por sobre as águas. E não nos convém perguntar como, se nós sabemos quem. Jesus é quem fez e isso nos basta. Quando perguntarem o que aconteceu na sua vida, diga, foi Jesus. Porque as pessoas são curiosas, elas querem perguntar como isso aconteceu na sua vida. E a resposta certa é dizer, Jesus é quem fez isso na minha vida. O Senhor é quem estabeleceu isso na minha vida. Quantas tempestades aconteceram antes daquele dia? Quantas aconteceram depois naquele mar? E não é porque algo aparentemente comum esteja acontecendo na sua vida hoje. Acontece na vida de todo mundo, está acontecendo na minha vida também. Não é por isso que vai ter o mesmo desfecho que teve na vida de todo mundo. Uma das vezes que nós estivemos em Israel, nós fomos à beira do Mar da Galileia e lá tem um museu. E existe lá o barco mais antigo encontrado no fundo do Mar da Galileia. É dos tempos de Jesus. Ou seja, aquele barco naufragou. E tantos outros naufragaram. Mas quando nós estamos em um barco, no qual Jesus nos enviou, aquele barco não naufragará. E eu ainda penso mais, mesmo que aquele barco naufragasse naquele momento, o poder de Jesus seria tamanho de poder dizer, todos os homens desçam do barco, todos ficarão de pé comigo por sobre as águas e caminharemos até a praia. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito no poder de Deus nos dias de hoje. O que nós acabamos de ler não foi uma história. O que nós acabamos de ler foi um relato, um fato que acontece até os dias de hoje. Porque aquele Jesus que andou por sobre as águas, até hoje caminha no meio da tempestade. E não importa a tempestade que você esteja vivendo hoje, o nosso Senhor virá ao nosso encontro.